Todos encontraram? Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 3. Amém? A partir do versículo 14. A palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compras ouro refinado pelo fogo que enriquece, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não sejais manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se pois zeloso, e arrepende-te, pois que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, isso é algo muito preocupante. Preocupante mesmo. Porque hoje em dia, essa palavra é válida para muitas igrejas e para muitos servos. Mas pastor, por que esses dois copos aqui em cima da mesa? Isso aqui é exemplificar algo que as igrejas vivem na atualidade. As igrejas, elas gostam. E eu usei duas bebidas que eu gosto de beber: suco de caju e chocolate, achocolatado, que por sinal acho que a grande maioria gosta. O suco é a santidade. O chocolate, as coisas do mundo. E as igrejas amam a Jesus. Muito gostoso o suco. Amam a Jesus. Mas também amam o mundo. Muito gostoso o chocolate. Muitas pessoas querem viver uma santidade, entre aspas, uma vida cheia do Espírito Santo,
que não é Espírito Santo. Não conseguem discernir o que é amar verdadeiramente a Jesus do que é amar verdadeiramente o mundo. Confundem as coisas no meio da trajetória. Alguns irmãos amam a igreja ou ir à igreja. Mas outros, além de amar a igreja e de ir à igreja, também amam internet, televisão, novela. Trocam o horário do culto por assistir uma novela, por acessar a internet, por fazer as coisas que o mundo oferece. Esquece que aquele horário é de ir à igreja, de estar na presença de Deus. Muitos amam participar do louvor, mas muitos, além de participar do louvor, também amam fazer sexo fora do casamento, fazer sexo com seu namorado, sem ser casado. Andam por caminhadas que não é de Deus. Muitos amam a Bíblia, mas muitos, você ri, pode rir bastante, amam viver uma mentirinha, saindo da santidade, colocando as impurezas no corpo de Cristo. Aí vem o dói. Tem gente que está se ofendendo aqui agora, fumando, bebendo e outras coisas ilícitas ao corpo de Cristo. Coisas que não devem ser feitas de maneira alguma, contaminando o corpo de Cristo. E o pior de tudo, amados irmãos, é que muitos, isso não é só na nossa igreja não, isso em todas as igrejas do mundo, querem trazer a contaminação do mundo para o corpo de Jesus. Isso aqui é o corpo de Jesus. Vocês têm certeza? E ainda tem gente que tem coragem de beber isso aqui. Tem gente que quer incorporar, enviar isso dentro de uma igreja, dizendo que isso é normal, que isso se vai com o tempo, que isso vai mudar. Você acha isso que tem mudança? Isso não tem mudança, não tem como voltar atrás numa situação dessas. Amados, isso é o que diz aqui em Apocalipse capítulo 3. Porque muitos são mornos, não são quentes e não são frios, vivem uma vida eu posso, e ainda dizem que eu sou quente, mas não nem frios e nem quentes. A igreja morna. Nenhuma pessoa que é morna fala eu sou frio, eu sou morno, ou eu sou outra coisa. Só diz assim, eu sou quente, ou melhor, crente. E amados, as pessoas lá fora dizem
e observam. Isso é ser crente? Isso é ser crente? As nossas atitudes são observadas. Se eu atendo mal alguém, um cliente meu ali na loja, o cliente sai na porta, a primeira coisa que ele fala, aquele lá é pastor. E olha como ele me atendeu. Se minha esposa atender alguém mal, é a mesma coisa. Ela se diz pastora. E olha como ela me atendeu. Amados, isso é testemunho. Isso é muitas vezes deixando uma brecha para o diabo trabalhar nas nossas vidas. Quando eu parei de beber, quando eu tomei a atitude de não ter mais cerveja dentro da minha casa, foi exatamente por causa de um testemunho furado de uma pessoa que eu conhecia, que usava, dizia ser crente e tomava cerveja. E um certo irmão foi na casa desse outro irmão, falou assim: irmão, eu estou com sede. E ele falou assim: não, pode ir lá na geladeira, lá tem água gelada, pode se servir, fica à vontade. O irmão abriu a geladeira e viu o quê? Além da água gelada, a cerveja. E ele foi lá no pastor, e pastor, o diácono fulano de tal, ele bebe. Como é que ele é diácono? Testemunho. Testemunho. Amados, no livro de 2 Coríntios capítulo 3, Paulo nos alerta. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 2, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Do dia que a gente fala assim: eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu começo a testemunhar a minha vida e escrever uma carta. E essa carta é você, amado. É cada um de nós. E essa carta os outros estão lendo. Qual o título da sua carta? Crente? Cristão? Servo de Cristo? Membro de uma determinada igreja? Cartas que são lidas e conhecidas pelo ser humano, pelo povo que está lá fora. Fulano de tal, da casa do pai, de Campos Lindos. É uma carta. Beltrano, da casa do pai. É uma carta. E outros mais das igrejas. Todos nós somos carta. Testemunho vivo. Mas muitas vezes um testemunho furado. Morro. Morro. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-los. Amados, se vivermos uma vida, é igual tomar isso aqui. Isso aqui, se você tomar 2 goles disso aqui, você dá ânsia de vômito. Aí, já coalhou o leite, ó. Isso dá ânsia de vômito. A ponto de vomitar. Jesus disse isso.
Quem me dera fosses frio, assumisse a posição de frio ou de quente. Isso é sério. Muitos falam por aí: oh, eu conheço um crente. Rapaz, mas ele mente. Ou eu conheço uma crente. Quando ela pode, ela está dando em cima de um homem por aí. Isso é feio. Jesus nos dá duas opções. Duas opções, amados irmãos. Frio ou quente. Mas uma grande maioria de nós quer viver morno. Queremos viver uma situação de vida estragada, coalhada, podre, aparentando sermos quentes. Cuidado. O calor da sua quentidão não é na chata. Imagina expulsar um demônio. E as igrejas estão assim, oferecendo Jesus Cristo dessa maneira, numa situação morna, porque assim você vai para o céu. Será que vai? Será que adianta eu dar glória a Deus, sair pulando dentro da igreja, dançando, fazendo sambinha e não sei o que mais que tanta gente faz, que muitas vezes parece até que o capeta que está segurando a mão lá para trás e está lá sapateando, diz que é sapatinho de fogo, canela de fogo, e quando vê assim, ali só tem um bando de formiga já querendo comer o doce das pernas, porque não está quente, está morno. Cuidado. Não podemos ser movidos pela emoção. Precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos viver debaixo da unção de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, sendo batizados do Espírito Santo. Precisamos ser quentes. Precisamos nos aprofundar nos estudos bíblicos. Precisamos nos aprofundar orando hora após hora, hora após hora. Isso não é palavra só de pastor Ego. É palavra de muitos. Porque se você se manter morno, nenhuma vida vai ser alcançada por você. Deus vai ter que ter misericórdia das vidas que passarem ao seu lado. Se eu for morno, Deus tem que ter misericórdia de mim. Misericórdia do povo que passa do meu lado e me vê. Precisamos ser quentes. Precisamos pregar a palavra do mesmo jeito que pregamos aqui, pregarmos lá fora. Termos atitudes da mesma maneira que nós temos aqui, termos lá fora. Se cobrarmos alguma coisa dentro da igreja, devemos cumpri-la lá fora também. De que adianta
muitas vezes irmãs usarem vestidos longos lá na canela. E acontecer como aconteceu em Padre Bernardo. As mulheres vão para a igreja de vestidão longo lá no final da canela. Quando acaba o culto, vai para a praça e dobra aquele vestido todinho na cintura. E estão de mini saia, dançando rosinho. De que adianta? Ser quente dentro da igreja, está quente do lado de fora, mas do lado errado. Não tem nada de espiritualidade nisso. Amados, temos que cuidar muito bem das nossas vidas, da nossa aparência, do nosso testemunho. E muitas vezes nós estamos cuidando dos outros. Nós estamos cuidando da aparência dos outros, apontando os erros dos outros, mas esquecemos de olhar no próprio espelho de nossa casa e falar assim: você que está aí do outro lado do espelho, você precisa mudar de vida. Você precisa mudar seus conceitos. Você precisa mudar a sua atitude. Você tem que ser crente de verdade. Você tem que ser quente. Você não pode ser frio. Você não pode ser morno. Se você não tem um espelho bom para isso, compre um espelho do seu tamanho, que você possa olhar para o corpo inteiro e falar assim: você aí do outro lado, muda de vida. Pare de apontar o erro dos outros e aponte o meu mesmo. Porque assim nós vamos mudar a nossa história. Assim nós vamos mudar a história do nosso ministério. Assim nós vamos mudar a situação da igreja de Laodiceia. Porque grande maioria das igrejas hoje, independente de denominação, estão no caminho da igreja de Laodiceia. São morno. Não são quentes. E não são frias. E estão a ponto de serem vomitadas da boca de Jesus. E amados, ser vomitado é sinal de nojo. Já imaginou Deus com nojo de você? E isso não depende só de mim, amado. Depende de cada um de nós. Eu faço a minha parte. Você faz a sua. A mornidão da sua vida não te leva a lugar nenhum. Não traz salvação para nenhuma vida. Só enoja a Deus. Mas se nós buscarmos profundamente, mergulharmos profundamente no Espírito Santo, começarmos a buscar e dedicarmos a nossa vida integralmente para Deus. Não é para filho, não é para marido, não é para esposa. A nossa vida tem que ser dedicada a Deus. Filhos, esposa, marido, são coisas da nossa vida. Mas Deus tem que estar em primeiro plano. Em primeiro plano. Acima de qualquer coisa. Deus tem que estar acima de emprego, acima de pai, de mãe, de filhos, de vô, de avó. Porque você tem que ser quente. Você tem que ser algo diferente. Você tem que mostrar ao mundo que você realmente serve a um Deus vivo. Que você não serve ao mundo. Que você não serve simplesmente para fazer de conta que é crente. Nós não podemos trazer a imundície do mundo para dentro da igreja. Não podemos tornar normal a situação lá do mundo dentro da igreja.
Se é para ser normal, as coisas lá do mundo da igreja. Daqui a pouco nós estamos dançando forró. Nós estamos aí fazendo sanduichinho de 2 homens e mulher, ou 2 mulheres e 1 homem, fazendo sanduichinho de funk, rap. Vai virar a maior sacanagem. Eu estava vendo uns vídeos na internet que misericórdia. Algumas igrejas estão fazendo isso. Coisa que é totalmente do capeta. Não tem nada a ver com Deus. Porque isso não é comum. Servir a Deus tem que ser decente. Algumas igrejas com concurso de dança. Cantor cantando um forrozão lá, forró gospel. E os casalzinhos lá, só no forrozão. Para mim isso não é de Deus. O cara cantar uma música gospel no estilo de forró, cantar. Uma coisa. Engrandecer o nome de Deus, louvar. É uma coisa. Agora, insinuar ou incentivar a igreja a dançar um forró, coladinho ainda. Isso para mim não é de Deus. Isso aí não dá certo. Isso é ser morno. É trazer as tradições lá de fora para dentro da igreja. É viver uma vida de falsidade. Ser morno. Isso não é de Deus. Observe as suas atitudes. E não queira ter a sua atitude arrumando desculpa em alguém da igreja ou alguém de outra igreja, algum pastor de outro lugar. Tem atitudes bíblicas. E a maior desculpa é ter atitude porque está na Bíblia. Eu vou servir a Deus porque é bíblico. Eu vou agir como Paulo, imitar a Paulo como Paulo imitou a Jesus, porque é bíblico. Agora eu vou cair porque fulano de tal lá, pastor de renome, caiu. Traiu a mulher. Agora eu vou trair a minha mulher também porque pastor fulano de tal traiu. Tá certo? Não. Isso é desculpa. Eu vou viver de qualquer jeito. Eu vou viver em prostituição. Porque fulano de tal lá está vivendo em prostituição. É um pastor, uma pastora, um missionário de renome. Isso não é certo. Porque se for assim, os nossos filhos têm desculpa para muita coisa. Os nossos filhos podem ser rebeldes, podem xingar, podem brigar, porque eles vão se espelhar em quem? Se papai e mamãe brigam, também posso, mas não é. Se papai e mamãe brigam, é porque eles estão mornos, eles não estão quentes. É isso mesmo. Devemos prestar muita atenção no nosso testemunho, dentro e fora de nossas casas, dentro e fora do nosso trabalho, dentro e fora da nossa igreja. Precisamos ser atentos para chamarmos a atenção dos outros com as coisas certas que nós fazemos.
com as coisas que são de Deus, com as coisas que nos levam à presença do Espírito Santo, com as coisas que nos direcionam a estarmos, como Jesus diz lá em Apocalipse, junto de Deus, junto de Jesus, no trono. Isso é promessa. Deixe de ser morno e comece a viver uma vida quente com Deus. Deixe de viver uma vida de aparência e comece a viver uma vida fiel a Deus. Deixe de se apoiar em coisas erradas para poder errar também. Se apoie na palavra. Se apoie na palavra de Paulo. Se apoie na palavra de Mateus, Marcos, Lucas e João. No Velho Testamento. Se apoie em ser um verdadeiro cristão, que busca com sinceridade viver uma vida fiel com Deus. Temos que ter uma vida diferente, nos dedicando hora após hora, sem arrumar desculpas. Porque arrumar desculpa para pastor, para pastora, para irmão de igreja é muito fácil. Só que Deus conhece os nossos movimentos, os nossos pensamentos, a nossa vida por inteiro. 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Ele conhece tudo. Nós podemos enganar o ser humano, mas não enganamos a Deus. Você até pode dizer que você é quente, mas Deus sabe o quanto você é quente ou frio, ou o quanto você é morno. É hora de mudar. O fim dos tempos está chegando. Jesus está voltando. E se você estiver morno, você vai ficar. Se você viver de aparência, você vai ficar. Se você fingir ser crente quente, você vai ficar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Seu Deus Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos